O intruso havia retornado para um segundo ataque. O Dr. Silence moveu-se lentamente para trás e assumiu sua posição no tapete, sintonizando-se a uma condição de atenção concentrada. Notou que Chama estava ao lado dele, de frente para a sala, com o corpo imóvel e a cabeça alternando rapidamente de um lado para o outro em curioso movimento oscilante. Seus olhos estavam bem abertos, as costas rígidas, o pescoço e as mandíbulas projetadas para a frente, as pernas tensas e prontas para saltar. Selvagem, preparado para o ataque ou defesa. Mas terrivelmente confuso e talvez já um pouco intimidado, ele aguardava e observava, os cabelos em sua coluna vertebral e laterais eriçados, como se um vento soprasse por eles. Na luz fraca da vela ele parecia um grande lobo de pelo amarelo, silencioso, com olhos disparando fogo negro, assustadoramente formidável. Era Chama, o terrível. Fumaça, entretanto, avançou da porta em direção ao meio da sala, adotando o ritmo muito lento de uma companhia invisível. A alguns metros de distância, ele parou e começou a sorrir e a piscar os olhos. Havia algo deliberadamente persuasivo em sua atitude enquanto estava indeciso no tapete. Claramente desejava efetuar algum tipo de apresentação entre o intruso e seu amigo e aliado canino. Ele assumiu seus comportamentos mais eficazes, ronronando, sorrindo, olhando de um para o outro, com passos rápidos e hesitantes, primeiro em uma direção e depois na outra. Sempre existiu um entendimento perfeito entre eles em tudo. Certamente, Chama apreciaria agora as intenções de Fumaça e as validaria. Mas o velho Collie não avançou. Ele mostrou os dentes, erguendo os lábios até as gengivas aparecerem, e ficou imóvel com os olhos fixos e os pelos em volta do pescoço apontando para cima. O médico se afastou um pouco mais para trás, observando atentamente o menor movimento, e foi então que adivinhou de repente, devido ao comportamento e atitude do gato, que não era apenas um único companheiro que havia entrado na sala, mas vários. O gato passou de um para o outro, olhando para cima, para cada um deles, um por vez. Procurava conquistar a amizade do cão para com todos eles. O intruso original voltou com reforços. E, ao mesmo tempo, Dr. Silence percebeu que o intruso era algo mais do que uma força que atuava cegamente. Impessoal, embora destrutiva. Era uma personalidade e, além disso, uma grande personalidade. E vieram para seu auxílio uma série de outras personalidades, de menor grau, mas de tipo semelhante. Doutor Silence apoiou-se no canto da lareira e esperou, com todo o seu ser desperto e no intuito de se defender, pois agora tinha plena consciência de que o ataque havia se espalhado para incluir a ele e os animais, e devia estar alerta. Tentou em vão ver o que o gato e o cachorro viam, forçando os olhos pela atmosfera nebulosa. Mas a luz das velas lançava uma iluminação incerta e bruxuleante pelo cômodo e seus olhos não discerniram nada. No chão, Fumaça se movia suavemente à sua frente, uma sombra, seus olhos brilhando enquanto virava a cabeça ainda na tentativa com diversos gestos insinuantes, e muito ronronar de realizar as apresentações que desejava. Mas foi tudo em vão. Chama fichava-se a um único ponto, imóvel como uma figura esculpida em pedra. Alguns minutos se passaram, durante os quais apenas o gato se moveu, e então aconteceu uma mudança brusca. Chama começou a recuar em direção à parede. Movia a cabeça de um lado para o outro enquanto caminhava,
às vezes virando-se para agarrar algo quase atrás dele. Eles avançavam no cão, tentando cercá-lo. Sua angústia aumentou muito a partir daquele momento, e pareceu ao médico que sua raiva se fundiu em verdadeiro terror e o cão foi dominado pelo medo. O rosnado selvagem soou quase como um gemido, e mais de uma vez tentou passar pelas pernas de seu mestre, como se estivesse procurando uma forma de escapar. Ele tentava evitar algo que bloqueava o caminho em todos os lugares. Este terror que conquistou o lutador indomável impressionou muito o médico. Mas também despertou dolorosamente sua agitação. Pois John Silence nunca vira o cão mostrar sinais de recuo e se afligiu ao testemunhá-lo. O médico sabia, no entanto, que o cão não cedia facilmente e compreendeu que era de fato impossível para ele avaliar as sensações do animal de forma adequada. O que Chama sentia e via deveria ser, sem sombra de dúvidas, terrível, para transformá-lo em um covarde. Ele enfrentava algo que o fazia temer mais do que apenas por sua vida. O médico disse algumas palavras rápidas de encorajamento, e acariciou seus cabelos eriçados. Mas sem muito sucesso. O collie já estava além do conforto, e o colapso do velho cão seguiu, de fato, muito rápido depois disso. E Fumaça, enquanto isso, ficou atrás, observando o avanço, mas não se juntou a eles. Sentado, satisfeito e na expectativa, considerando que tudo ia bem e como desejava. Amassava o tapete com as patas dianteiras. Lenta e laboriosamente, como se os pés estivessem mergulhados em melaço. O som feito por suas garras ao se prenderem nos fios era nítido. Ele ainda sorria, piscava e ronronava. De repente, o collie soltou um latido baixo e cortante, e deu um salto pesado para o lado. Seus dentes à mostra traçaram uma linha branca na escuridão. No instante seguinte, passou correndo pelas pernas de seu mestre, cujo equilíbrio quase foi perturbado, e disparou da porta onde estava, para o interior da sala, onde foi tropeçando descontroladamente contra paredes e móveis. Mas aquele latido foi revelador. O médico já o tinha ouvido antes e sabia seu significado, pois era o grito do lutador contra todas as probabilidades e revelava que a velha fera havia recuperado a coragem. Talvez fosse apenas a coragem do desespero, mas, de qualquer forma, a luta seria extraordinária. E o Dr. Silence entendeu, também, que não deveria interferir. Chama deveria lutar contra seus próprios inimigos à sua maneira. Mas o gato também ouviu aquele latido terrível. E ele também entendeu. Era mais do que esperava. Através dos vultos escuros daquela sala assombrada, deve ter passado algum sinal secreto de perigo entre os animais. Fumaça ergueu-se e olhou rapidamente ao redor. Soltou um miado comovente, e trotou em direção onde pairava a maior escuridão, perto das janelas. Qual era seu objetivo? Apenas aqueles dotados com a inteligência espiritual de gatos podem saber. Mas, de qualquer forma, finalmente se alinhou ao lado do amigo. E a ferinha não estava para brincadeiras. No mesmo momento, o collie conseguiu chegar até a porta. O médico o viu correr para o corredor como um flash de luz amarela. Ele disparou sobre o piso oleado e subiu as escadas, mas, em um segundo, reapareceu, voando escada abaixo e aterrissando em um monte titubeante de pelos. Gemendo, encolhendo-se, apavorado. O médico o viu voltar em silêncio para dentro da sala e rastejar pela parede em direção ao gato.
O significado disso, então, era que até a escada estava ocupada? Eles também se aglomeravam no corredor? A casa estava completamente lotada, do chão ao teto. O pensamento veio para aumentar a angústia que o médico sentiu ao ver a derrota do Collie. E, de fato, sua angústia aumentou em um grau acentuado durante os últimos minutos, e continuava, aos poucos, a aumentar até um clímax. Ele reconheceu que sua vitalidade se esgotava em uma constante, e que o ataque agora era dirigido contra ele, mais do que contra o cão derrotado e o gato enganado. Tudo pareceu tão rápido e desenfreado depois disso. Os eventos que se passaram nesta salinha no topo de Putney Hill entre a meia-noite e o nascer do sol que o Dr. Silence mal foi capaz de acompanhar e lembrar-se de tudo. Aconteceu com uma velocidade e terror insólitos. A luz brilhava tão incerta. Os movimentos do gato preto tão difíceis de seguir no tapete escuro, e o próprio médico tão cansado e pego de surpresa que foi quase impossível observar com precisão, ou lembrar depois exatamente o que viu ou em que ordem os incidentes ocorreram. Ele nunca entendeu que defeito em sua visão o fez pensar que o gato havia se duplicado no início, para depois aumentar sua quantidade indefinidamente, de modo que via pelo menos uma dúzia deles caminhando em silêncio pelo chão, pulando suavemente nas cadeiras e mesas, passando como sombras pela porta aberta até o fim da sala. Manchas escuras como o pecado, com olhos verdes brilhantes lançando fogo em todas as direções. Era como o reflexo de uma série de espelhos colocados nas paredes em ângulos diferentes. Tampouco conseguiu entender por que tinha a impressão de que o tamanho da sala havia se alterado, se tornado muito maior. E o motivo pelo qual parecia se estender para trás, além dele, onde a parede deveria estar. O rosnado do Collie enfurecido e aterrorizado chegava às vezes até seus ouvidos, vindo de uma grande distância. E era como se o teto tivesse se erguido, muito mais alto do que antes. Muitos dos móveis tiveram sua aparência alterada e se deslocaram para outros lugares no cômodo. Tudo ficou tão caótico e confuso, como se a pequena sala conhecida houvesse se fundido nas dimensões de uma outra câmara, que chegava até ele com sua horda de gatos e suas estranhas proporções numa espécie de visão. Mas essas mudanças aconteceram um pouco mais tarde e em um momento em que sua atenção estava tão concentrada na conduta de Fumaça e do Collie, que ele apenas as observou, por assim dizer, subconscientemente. E a exaltação, a luz bruxuleante da vela, a angústia que sentia pelo Collie e a atmosfera distorcida da névoa eram os mais pobres aliados para uma observação cuidadosa. A princípio, ele percebia apenas de que o cão repetia seu latido curto e perigoso de vez em quando, mordendo violentamente o ar vazio, a cerca de 30 centímetros do chão. Em uma ocasião, ele saltou para cima e para a frente, trabalhando com dentes e patas furiosos, com um barulho de lobos lutando, mas apenas para voltar no minuto seguinte contra a parede atrás do médico. Então, depois de ficar imóvel por um tempo, levantou-se e se agachou como se fosse pular, rosnando em um rugido feroz e fazendo curtos semicírculos com a cabeça baixa. E Fumaça miava o tempo todo perto da janela, como se tentasse atrair o ataque contra si. Foi então que toda a agitação do terrível evento pareceu desviar-se do cão e dirigir-se ao médico. O Collie deu outro salto e caiu para trás com um estrondo no canto, onde fez barulho suficiente em sua fúria selvagem para acordar os mortos antes de começar a gemer e finalmente, ficar imóvel.
E logo em seguida a angústia do médico tornou-se insuportavelmente dolorosa. Ele havia feito um meio movimento para ir ao resgate do cão, quando um véu mais denso do que a mera névoa pareceu cair sobre a cena, e cobriu a sala, as paredes, os animais e o fogo em uma bruma de escuridão, envolvendo também a própria mente do Dr. Silêncio. Outras formas moviam-se em silêncio pelo campo de visão. Formas que ele reconheceu de experimentos anteriores e não deu boas-vindas. Pensamentos profanos começaram a se acumular em seu cérebro. Sugestões sinistras do mal se apresentaram de forma sedutora. Gelo se estabelecia em torno de seu coração e sua mente tremia. Ele começou a perder a memória. A memória de sua identidade, de onde estava, do que deveria fazer. Os alicerces de sua força foram abalados. Sua vontade parecia paralisada. E foi então que a sala se encheu dessa horda de gatos, todos escuros como a noite, todos silenciosos, todos com olhos lampejantes de fogo verde. As dimensões do lugar se alteraram, e foram transformadas. Ele estava em um espaço muito maior. O uivo do cachorro soou distante e em volta dele, os gatos passavam de um lado para o outro, jogando em silêncio seu desgastante jogo do mal, tracejando seu propósito sombrio no chão. Ele se esforçou para se recompor e se lembrar das palavras de poder que havia usado antes em situações semelhantes, às quais sua prática perigosa, às vezes, o levava. Mas ele não conseguia se recordar de nada naquele momento. Uma névoa cobriu sua mente e memória. Ele se sentiu atordoado e suas forças dispersas. As profundezas do seu eu estavam perturbadas demais para o poder de cura sair delas. Era encanto, é claro, ele percebeu depois. O forte encanto lançado em sua imaginação por alguma personalidade poderosa por trás do véu. Mas no momento ele não estava ciente disso e, como acontece com todo verdadeiro encanto, foi incapaz de entender onde o real terminava e o falso começava. Ele foi pego momentaneamente no mesmo vórtice cujo objetivo era atrair o gato à destruição por meio de seu deleite, e abalar totalmente o cão por seu terror. Da chaminé atrás dele, veio o som de uma ventania soprando e destruindo tudo pelo caminho. As janelas sacudiram. A vela tremeluziu e se apagou. A atmosfera glacial fechou-se ao seu redor com a frieza da morte, e o ruído de uma grande rajada passou por cima de sua cabeça, como se o teto se erguesse a uma altura enorme. Ele ouviu a porta se fechar. Bem de longe, o som vinha. Sentia-se perdido, sem abrigo nas profundezas de sua alma. Mesmo assim, resistiu e persistiu. Enquanto o clímax da luta se aproximava cada vez mais, ele havia entrado na corrente das forças que Peder havia despertado e sabia que deveria tolerar até o fim ou chegar a uma conclusão que não era favorável a um homem chegar. Algo vindo da região de frio absoluto pairava sobre ele. E então, de repente, através da névoa confusa que o envolvia, lentamente se ergueu a personalidade que esteve o tempo todo dirigindo a batalha. Uma energia entrou em seu ser e o fez sacudir como a tempestade sacode uma folha. E perto de seus olhos, bem no nível de seu rosto, ele se viu olhando para os destroços de um grandioso semblante. Um semblante terrível mesmo em sua ruína. Pois era realmente arruinado e realmente terrível, e a marca do mal espiritual estava gravada em todos os lugares de suas feições quebradas. Olhos, rosto e cabelo ficaram na mesma altura dos céus, e por um período de tempo, ele não conseguiu medir, ou determinar suas feições. Esses dois, um homem e uma mulher,
Olharam diretamente para o rosto um do outro e para o coração um do outro. E John Silence, a alma com um motivo bom e altruísta, ficou firme contra a tenebrosa mulher desencarnada cujo motivo era puro mal e cuja alma estava do lado dos poderes malignos. Foi este clímax que tocou a profundidade do poder dentro dele e começou a restaurá-lo lentamente. Ele estava consciente, é claro, do esforço, mas não parecia sobre-humano, pois havia reconhecido o caráter do poder de seu oponente e convocou o bem dentro de si para enfrentá-lo e superá-lo. As forças internas se agitaram e tremeram em resposta ao seu chamado. A princípio não vieram de imediato como era seu hábito, pois sob o encanto já haviam sido diabolicamente embaladas para a inatividade, mas vieram, emergindo da natureza espiritual interior que ele aprendeu com tanto tempo e dor a despertar para a vida. E poder e confiança vieram com eles. Ele começou a respirar profunda e regularmente e, ao mesmo tempo, a absorver para si as forças que se opunham a ele, e a dirigi-las a seu favor. Ao parar de resistir e permitir que o fluxo mortal o percorresse sem oposição, ele usou o próprio poder fornecido por seu adversário e, assim, aumentou em uma escala enorme o seu. Exatamente para essa alquimia espiritual ele havia sido treinado. Entendeu que a força, em última análise, é a mesma em todos os lugares. Na verdade, é o motivo por trás dela que o torna boa ou má. E o motivo do médico era totalmente altruísta. Ele sabia desde que não fosse destituído de seu autocontrole como vicariamente absorver essas radiações malignas em si mesmo e transformá-las como se por mágica em seus propósitos positivos. E, uma vez que seu motivo era puro e sua alma destemida, eles não podiam lhe fazer mal. Assim, ele permaneceu na corrente principal do mal involuntariamente atraído por pender, desviando seu curso sobre si mesmo. E depois de passar pelo filtro purificador de seu altruísmo, essas energias só poderiam aumentar seu estoque de experiência, de conhecimento e, portanto, de poder. E, à medida que o autocontrole voltava a ele, o médico gradualmente cumpriu esse propósito, mesmo que tremendo enquanto o fazia. No entanto, a luta foi severa e, apesar do frio congelante do ar, a transpiração escorria por seu rosto. Então, lentamente, o semblante maléfico e terrível esvaeceu, o encanto afastou-se de sua alma. As proporções normais voltaram às paredes e ao teto, as formas voltaram a se fundir na névoa e o turbilhão de gatos das sombras desapareceu, voltando de onde vieram. E com o retorno da consciência de sua identidade, John Silence foi restaurado ao controle total de sua força de vontade. Com uma profunda voz entoada, ele começou a emitir certos sons rítmicos que rolavam lentamente pelo ar como um mar subindo, enchendo a sala com poderosas vibrações que acalmavam todas as irregularidades menores em seu tom crescente. Ele fez certos sigilos 4, gestos e movimentos ao mesmo tempo. Por vários minutos, continuou a pronunciar essas palavras, até que por fim o volume crescente dominou toda a sala e conteve a manifestação de tudo que se opunha a ele. Pois assim como o Dr. Silence entendia a alquimia espiritual que pode transmutar as forças do mal, elevando-as a canais superiores, ele conhecia por um longo estudo o uso oculto do som e seu efeito direto na região dissimulada, onde os poderes do mal espiritual operam seus propósitos decaídos. Em primeiro lugar, a harmonia foi restaurada em sua alma e, em seguida, na sala e todos os seus ocupantes. E, depois de si,
O primeiro a reconhecê-la foi o velho cão deitado em seu canto. Chama começou a emitir sons de prazer, aquele algo entre um rosnado e um grunhido, que os cães fazem ao serem restaurados à confiança de seu mestre. O Dr. Silêncio ouviu o bater da cauda do collie contra o chão. E o grunhido e as batidas tocaram a profundidade da afeição no coração do homem e deram-lhe uma ideia das agonias que a criatura muda havia sofrido. Em seguida, das sombras da janela, um ronronar um tanto estridente anunciou a restauração do gato ao seu estado normal. Fumaça avançava pelo tapete. Ele parecia muito satisfeito consigo mesmo e sorriu com uma expressão de inocência suprema. Não era um gato das sombras, mas real e cheio de seu autocontrole normal e perfeito. Ele marchou, escolhendo o caminho delicadamente, mas com uma dignidade imponente que transmitia sua ascendência vinda da majestade do Egito. Seus olhos não tinham mais aquela cintilância macabra. Eles brilhavam estáveis diante dele. Irradiavam, não excitação, mas conhecimento. Claramente, ele estava ansioso para reparar o dano ao qual involuntariamente se dispôs devido à sua constituição sutil e elétrica. Ainda proferindo seus ronronados agudos, ele marchou até seu mestre e se esfregou contra suas pernas. Em seguida, ficou em pé, apoiou as patas nos seus joelhos e olhou suplicante para seu rosto. Ele virou a cabeça em direção ao canto onde o collie ainda estava, batendo o rabo em um movimento fraco e patético. John Silence entendeu. Ele se abaixou e acariciou o pelo da criatura, notando a linha de faíscas azuis brilhantes que seguiam o movimento de sua mão em suas costas. E então eles avançaram juntos em direção ao canto onde o cachorro estava. Fumaça foi primeiro e colocou seu nariz suavemente contra o focinho de seu amigo, ronronando enquanto o fazia, emitindo pequenos e leves sons de afeto em sua garganta. O médico acendeu a vela e a trouxe. Ele viu o collie deitado de lado contra a parede. Estava completamente exausto e ainda havia espuma pendurada em suas mandíbulas. Sua cauda e olhos responderam ao som de seu nome, mas era evidente que estava muito fraco e vencido. Fumaça continuou a se esfregar contra sua bochecha, nariz e olhos, às vezes, até mesmo em pé sobre seu corpo, espalhando-se pelos grossos pelos amarelos. Chama respondia de vez em quando com pequenas lambidas da língua, a maioria delas curiosamente mal direcionadas. Mas o Dr. Silence sentiu que algo desastroso havia acontecido e seu coração se contorceu. Ele acariciou o corpo do querido animal, tateando em busca de hematomas ou ossos quebrados, mas não encontrou nenhum. Alimentou-o com o que restou dos sanduíches e do leite. Mas a criatura tombou o recipiente e perdeu os sanduíches entre as patas, de modo que o médico teve que alimentá-lo com as próprias mãos. E o tempo todo Fumaça miou lamentavelmente. Então John Silence começou a compreender. Ele foi para o outro lado da sala e chamou em voz alta: "Chama, meu velho. Venha." Em qualquer outro momento, o cão teria ido para cima dele em um instante, latindo e pulando até seu ombro. E mesmo agora, ele se colocou, embora pesado e desajeitado, de pé. Ele começou a correr, abanando o rabo com mais força. Colidiu primeiro com uma cadeira e então correu direto para uma mesa. Fumaça trotou perto dele, tentando o seu melhor para guiá-lo, mas foi inútil. Dr. Silence teve que levá-lo em seus braços e carregá-lo como um bebê, pois estava cego. E uma semana depois,
John Silence visitou o autor em sua nova casa e o encontrou em plena recuperação, já ocupado com sua escrita outra vez. O olhar assombrado havia deixado seus olhos e ele parecia alegre e confiante. Humor restaurado? Riu o médico, assim que se acomodaram na sala com vista para o parque. Não tive problemas desde que deixei aquele lugar terrível, respondeu Peder, com gratidão. E graças ao Senhor. O médico o deteve com um gesto. Não se incomode com isso, disse ele, discutiremos seus novos planos depois, e meu propósito em tirá-lo da casa e ajudá-lo a se estabelecer em outro lugar. É claro que deve ser demolida, pois não é adequada para nenhuma pessoa sensível morar, e qualquer outro inquilino pode ser afetado da mesma forma que você foi. Embora, pessoalmente, eu acredite que o mal já tenha se exaurido. Ele contou ao atônito autor algo sobre suas experiências com os animais. Não tenho a intenção de compreender, disse Peder, quando o médico terminou o relato, mas eu e minha esposa estamos muito aliviados por nos vermos livres de tudo isso. Apenas, devo dizer, gostaria de saber algo sobre a antiga história da casa. Quando nos mudamos, 6 meses atrás, não ouvi nada sobre isso. Doutor Silence tirou um papel datilografado do bolso. Posso satisfazer a sua curiosidade até certo ponto, disse ele, passando os olhos pelas folhas e recolocando-as no casaco. Pois, pelas investigações de meu assistente, fui capaz de verificar certas informações, obtidas no transe hipnótico por um médium, que me ajuda nesses casos. A ex-ocupante que o assombrava parece ter sido uma mulher de vida e caráter singularmente atrozes, que finalmente sofreu a morte por enforcamento, após uma série de crimes que horrorizou toda a Inglaterra e só veio à tona por um mero acaso. Sua perversidade chegou a um fim no ano de 1798, mas ela não vivia nesta casa em particular e sim, em uma muito maior que ficava no mesmo local e naquela época, é claro, não ficava em Londres, mas no campo. Ela era uma pessoa de intelecto, possuidora de uma vontade poderosa e treinada e de uma audácia consumada, e estou convencido de que se valeu dos recursos da magia inferior para atingir seus objetivos. Isso explica a virulência do ataque a você e por que ela ainda foi capaz de continuar após a morte com as práticas malignas que foram seu principal objetivo durante a vida. O Senhor acha que depois da morte uma alma ainda pode dirigir conscientemente. Disse o autor puxando o ar. Eu acho, como disse, que as forças de uma personalidade poderosa ainda podem persistir após a morte na linha de seu impulso original, respondeu o médico. E que pensamentos e propósitos fortes ainda podem reagir sobre cérebros adequadamente preparados muito depois de seus criadores terem falecido. Se você conhecesse alguma coisa sobre magia, ele prosseguiu, saberia que o pensamento é dinâmico e pode trazer à existência formas e imagens que podem persistir por centenas de anos. Pois, não muito distante da região de nossa vida humana, está outra região onde flutua o resíduo e a reminiscência de todos os séculos, o limbo das cascas dos mortos. Uma região densamente povoada, apenhada de horror e abominação de todas as descrições, e, às vezes, galvanizada para a vida ativa novamente pela vontade de um manipulador treinado, uma mente versada nas práticas da magia inferior. Estou convencido de que esta mulher entendia deste comércio vil, e as forças que ela colocou em ação durante sua vida têm simplesmente se acumulado desde então, e teriam continuado a fazê-lo se não tivessem sido atraídas por você, e depois descarregadas e satisfeitas por mim. Qualquer coisa poderia ter estimulado o ataque,
Pois, além das drogas, existem certas emoções violentas, certos estados de espírito, certas febres espirituais, se assim posso chamá-las, que abrem diretamente o seu eu interior para o conhecimento desta região astral que mencionei. No seu caso, a causa foi uma droga peculiarmente potente. Mas agora, diga-me, acrescentou ele, após uma pausa, entregando ao perplexo autor um desenho a lápis que ele havia feito do semblante maligno que lhe apareceu durante a noite em Putney Hill, diga-me se reconhece este rosto? Pender olhou o desenho de perto, muito surpreso. Pode-se dizer que estremeceu um pouco enquanto o encarava. Sem dúvida, disse ele, é o rosto que eu tentava desenhar. Uma mulher morena, com uma grande boca e mandíbula e um olho caído. É ela. O Dr. Silence, então, tirou de sua carteira uma xilogravura antiga que seu secretário havia desenterrado dos registros do calendário de Newgate Seco, da mesma pessoa. A xilogravura e o desenho a lápis eram dois aspectos diferentes do mesmo rosto terrível. Os homens os compararam por alguns momentos em silêncio. Isso me faz agradecer a Deus pelas limitações de nossos sentidos, disse Peder baixinho, com um suspiro. A clarividência contínua deve ser uma aflição dolorida. É verdade, respondeu John Silence categoricamente, e se todas as pessoas hoje em dia que afirmam ser clarividentes o fossem realmente, as estatísticas de suicídio e loucura seriam muito mais altas do que são. Não é de se admirar, acrescentou ele, que seu senso de humor estava turvo, com as forças mentais daquele monstro morto tentando usar seu cérebro para sua disseminação. Você teve uma aventura interessante, senhor. Feliz Pender, e, deixe-me acrescentar, escapou por sorte. O autor estava prestes a renovar seus agradecimentos quando ouviu um barulho de arranhões na porta e o médico levantou-se rapidamente. Tenho que ir. Deixei meu cão do lado de fora, mas suponho, antes que ele tivesse tempo de abrir a porta. Ela cedeu à pressão e escancarou para deixar entrar um grande colie de pelo amarelo. O cachorro, abanando o rabo e contorcendo todo o corpo de alegria, disparou pela sala e tentou pular no peito de seu dono. E havia risos e felicidade nos velhos olhos. Pois eles podiam enxergar claramente, como um dia ensolarado.